Sabe aquela grande ideia, aquele plano incrível? Como que a gente garante que isso não fique só na intenção? Ainda mais nesse mundo de hoje que é tão complexo. Bom, hoje vamos decifrar o método SMART. Ele é uma ferramenta super poderosa para transformar exatamente essas intenções em resultados de verdade, dando uma direção bem clara para os nossos objetivos. Vamos começar com uma pergunta que, olha, com certeza todo mundo já se fez alguma vez na vida. A gente define uma meta, ela parece perfeita no papel, mas, no final das contas, o resultado simplesmente não vem. Por que será que isso acontece tanto? Muitas vezes, a resposta está no jeito como a meta foi pensada desde o início. Certo? Então, bora mergulhar na raiz do problema. A primeira parte da nossa análise vai focar justamente nisso, no que a gente pode chamar de o dilema das metas. Pensa só, o ambiente de hoje é uma verdadeira avalanche de dados, de informação vindo de todo lado. E aí, quando as metas não são claras, cada pessoa entende de um jeito, os esforços vão para todo lado e ninguém sabe direito se está no caminho certo. É a receita perfeita para confusão e para resultados que nunca aparecem. Pois é, mas essa história de lutar contra a meta vaga, isso aí não é de hoje, não. Essa busca por mais clareza na gestão é uma jornada que, na verdade, já tem algumas boas décadas de história. E essa linha do tempo aqui ilustra muito bem essa evolução. Tudo começou a ganhar corpo lá em 1954, com o Peter Drucker e a sua gestão por objetivos. Décadas depois, em 1981, foi o George T. Doran que deu o nome e a estrutura que a gente conhece hoje, SMART. E atualmente é uma ferramenta simplesmente essencial em um monte de áreas. E essa citação do Drucker é fundamental. Ela mostra que a clareza não é um detalhe, sabe? É a base para uma organização inteira conseguir andar de forma coordenada, de forma eficiente. Objetivos claros funcionam como se fosse um GPS para a empresa. Ok, agora que a gente já entendeu o porquê da coisa, vamos para o como. Chegou a hora de desmontar essa sigla, SMART, e entender cada um dos seus 5 pilares. O grande lance do SMART é o seguinte, não é só uma palavra bacana. É como se fosse um checklist, um processo, com 5 critérios que pega uma ideia abstrata, tipo, vamos melhorar, e transforma num plano de ação de verdade. E aqui estão eles, os 5 pilares: específico, mensurável, alcançável, relevante e temporal. Vamos ver o que cada uma dessas palavras significa na prática. O primeiro passo é o S de specific, específico. Olha só a diferença brutal. Melhorar o desempenho é super vago, pode ser qualquer coisa. Agora, aumentar em 15% a taxa de conversão de vendas no próximo trimestre não deixa nenhuma margem para dúvida. Todo mundo sabe exatamente qual é o alvo. Depois vem o M de mensurável. E aqui a pergunta é simples. Como é que a gente vai saber se alcançou o objetivo se não der para medir? Aumentar a satisfação do cliente é uma ótima intenção. Mas aumentar o NPS, o Net Promoter Score, de 45 para 55, dá uma métrica clara para a gente acompanhar o progresso. Sem número, a gente fica no escuro. O terceiro critério é o A de achievable, ou alcançável. Uma meta precisa desafiar, claro, mas não pode ser impossível. Dobrar a receita em um mês pode até desmotivar a equipe de tão fora da realidade. Mas aumentar 10% no trimestre, com base em dados históricos, é um desafio que inspira ação e que parece totalmente viável. Agora, o R de relevante. Sabe, uma meta pode ser perfeita em todos os outros critérios, mas se ela não estiver alinhada com os objetivos maiores da organização, é um desperdício de energia. Redesenhar um logotipo pode ser legal, mas lançar um produto que faz parte da estratégia de crescimento, o impacto disso é muito maior. E para fechar, o T de time-bound, ou temporal. Sem um prazo, uma meta é só um sonho, né? Implementar um novo CRM pode se arrastar para sempre. Mas definir que a fase 1 tem que estar pronta até o fim de um trimestre específico cria um senso de urgência e um marco claro para toda a equipe. Agora, o mais interessante desse método todo é que a utilidade dele vai muito, mas muito além do mundo corporativo. Vamos dar uma olhada em como ele se aplica em outras áreas. Seja para definir metas de aprendizado numa escola, estruturar um plano de tratamento na área da saúde ou planejar políticas públicas, a lógica é sempre a mesma. Clareza, medida, foco, tudo isso leva a resultados melhores. A estrutura SMART é universal, porque essa necessidade de transformar intenção em ação também é universal. E isso nos leva de volta ao nosso ponto inicial. Hoje em dia, tudo é movido a dados. As metas SMART são a ponte perfeita entre a grande estratégia lá de cima e os indicadores de desempenho que a gente pode e deve monitorar no dia a dia. Mas é importante a gente ter um pé no chão. O método SMART é incrível, poderoso, mas ele não é uma solução mágica, uma bala de prata para resolver tudo.
Esse slide aqui mostra bem os dois lados da moeda. De um lado, o método traz clareza, alinhamento. Do outro, os críticos dizem que essa rigidez toda pode acabar sufocando a criatividade ou deixar de lado aspectos qualitativos importantes porque foca demais nos números. Uma boa sacada para contornar isso é usar a meta para definir o que, mas dar total liberdade para a equipe inovar no como. Então, no fim das contas, a conclusão é a seguinte: o SMART é uma ferramenta de apoio fantástica, mas não substitui o pensamento estratégico. A eficácia dele vai depender de como ele é usado, sempre dentro de um contexto maior de planejamento e adaptação. E a gente termina com uma reflexão. No mundo que muda tão rápido, o maior desafio talvez seja esse. Como é que a gente usa estruturas como o SMART para ter uma direção, sem perder a flexibilidade para se adaptar e inovar no meio do caminho? Como encontrar esse equilíbrio? Essa é a grande questão.